Sérgio Moro não consegue. Agora foi nos Estados Unidos, onde ele participava de um painel do Brasil Conference. Era uma sabatina com o advogado Augusto de Arruda Botelho e a jornalista Eliane Cantanhede. Esta última sempre muito simpática a Moro. O ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro, e tudo indica ex-presidenciável, voltou a falar o blá 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 dos dois extremos representados por Bolsonaro e por Lula. Foi aí que entrou em cena o moderador do painel, o professor e pesquisador de Harvard, Hussein Kalaut. Ele pediu uma intervenção e mostrou a Moro a bobagem que o ex-subordinado de Bolsonaro falava, demonstrando que uma simetria entre Lula e Bolsonaro não é possível, pois Lula é um democrata e Bolsonaro não. Veja as duas falas. Repare a cara do Moro durante a fala do professor, como que pensando, puxa vida, dei vexame de novo. Por isso que eu digo, a responsabilidade nossa, né, dos brasileiros, né, da classe política, das lideranças da sociedade civil, das lideranças empresariais, é buscar um novo caminho. E isso é algo que tem me preocupado esse ano, essa polarização. A maioria das pessoas que eu falo não está satisfeita com a perspectiva de ter que escolher entre dois extremos políticos. E não raramente, o motivo da escolha de um dos extremos políticos é o repúdio ao outro. Não pode ser esse o caminho. A gente precisa realmente construir um caminho alternativo, um caminho de centro. E eu queria, se me permitirem, fazer um esclarecimento, talvez, eu como moderador, para não parecer que eu estou tomando partido dos lados nessa contenda, mas como cientista político eu gostaria de dizer que quando a gente fala de extremismo e colocar duas forças políticas como extremadas, talvez isso não reflita a realidade do terreno. Eu acho que sim, o presidente Bolsonaro mostrou-se ser um político extremista, mostrou-se ser um político radicalizado, ele procura fazer isso constantemente no exercício da função pública na condição de presidente da República, né? O senhor reconheceu de que ele aviltou as instituições, impediu a implementação de uma política anticorrupção nas instituições públicas brasileiras, mas eu acho que isso não se trata da defesa nem do presidente Lula, nem do PT. Eu acho que não é, na condição de cientista político, apropriado trazer uma avaliação colocando um governo ou uma instituição partidária que exerceu poder durante 13 anos, vencendo 4 eleições presidenciais, como um polo extremado no exercício da política nacional, né? Eu acho que, sim, pode haver críticas às políticas públicas, é importante, mas rotular de extremismo é um pouco perigoso, e é importante que isso seja dito. O PT, quando foi empichado, reconheceu o resultado jurídico do processo de impeachment. Houve uma transição pacífica do poder, não houve movimentações contra esse processo. O presidente Lula, quando a sua prisão foi determinada pelo senhor, ele cumpriu a decisão judicial, ele não desafiou a decisão judicial, então isso reflete um pouco também ao espírito democrático, ainda que haja discordância sobre a sua política pública ou a sua conduta, então é importante reconhecer isso. Eu acho que colocar Bolsonaro e Lula na mesma equivalência me parece uma grande distorção histórica, ainda que pode-se criticar o ex-presidente da República e todos os outros ex-presidentes, quem quer que esteja no poder. Não há uma simetria possível equivalente entre os dois lados no exercício do cargo público, no exercício da função pública e no respeito às instituições de Estado. Com isso, eu encerro o painel. Muito obrigado.